Então, amigos, estamos aqui mais uma vez para nós compartilharmos da maravilhosa graça de Cristo, né? E como prometido, eu disse que eu iria apresentar a vocês um livro que tem me ajudado assim muito, né? Tem sido um suporte, claro, além da palavra de Deus, que é o principal na vida do cristão, é a Bíblia, né? Teve um período que eu só lia. Hoje eu vou apresentar para vocês esse livro, tá? Então, teve um período que eu só lia Ellen Goldwyn e a Bíblia. E é incrível a cegueira. A cegueira espiritual, ela te faz ver coisas onde não existe. É incrível, tá? Então, assim, né? Tudo que eu lia da irmã White, da Dona White, é incrível como parece que havia uma certa associação com a palavra de Deus. Mas hoje eu olho assim, é como não tem lógica. Não tem lógica. Eu costumo assim fazer uma analogia, né, uma comparação com a minha visão hoje em relação à fé adventista com a minha experiência que eu tive na noite em que eu publicamente aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Foi em setembro de 2006, creio que dia 3, eu sei que foi no período em setembro de 2003. Meu batismo foi em novembro, se eu não estou enganada. Mas foi naquela noite, quando eu saí daquela casa de culto, eu olhei, então essa casa de culto ela fica, né, na rua principal do nosso município e próximo à praça. E o movimento lá então é bastante grande. E eu sempre fui assim uma pessoa que sempre gostei muito de movimento, festa, essas coisas, dança. Eu danço, tá? Não é pecado dançar, depende de como e onde, tá bom? Outra hora a gente vai falar sobre algumas atitudes que cristão pode e não pode, né? Penso eu, tendo por base a Bíblia, tá? Porque existe isso, também um parêntese aqui, né? Existe isso aí de pessoas... realmente a Bíblia, né? Eu leio, você lê, todo mundo lê, mas existe passagens que cada um tem a sua visão e nós estamos livres também para isso, e com certeza ninguém vai perder a sua salvação por pensar diferente do outro. É lógico que, né, Jesus é a verdade, ele é até a própria teologia, tá bom? Então, amigos, naquela noite ali, quando eu saí da igreja, eu olhava ao meu redor. Primeira coisa que a gente sente é uma grande paz, não é verdade? Diz aí nos comentários, é verdade. É como se um fardo tão grande saísse de nós, saísse de mim. Naquela noite eu me senti... Eu vinha para casa como se eu viesse levitando, de tanta paz, o amor de Deus em mim. Só pode ter sido, e não dá para descrever. Eu olhava ao meu redor, era como se houvesse um abismo tão grande entre mim e todo aquele movimento. Domingo à noite, você já viu, né? E todo aquele movimento ali, aquelas pessoas transitando. E eu só queria
permanecer naquela paz por toda a vida, e eu vim para casa assim. Então era como o mínimo que eu posso descrever, eu nunca deixei de dizer isso. É como se houvesse um abismo entre mim e tudo aquilo ali, como se houvesse apenas eu e nada mais. A coisa foi boa demais. E hoje, quando eu olho, hoje onde eu estou em questão de entendimento da graça de Cristo, é só isso que eu sei dizer. A única coisa que eu entendo é que hoje eu estou na graça de Cristo. E todo aquele conhecimento teológico da IARD é esse abismo que existe. Quando eu leio, então, todos esses 16 anos, né, desde que eu me entreguei para Jesus, isso você sabe, a gente tem os nossos altos e baixos, a gente muitas vezes escorrega novamente, mas a gente se ergue, né? Jesus nos ergue quando a gente permite. A caminhada, ela não significa que você nunca vai escorregar, né? Mas enfim. Então, durante toda essa caminhada aí acontecem essas situações com a gente, né? Então, quando eu olho assim, onde eu estava e hoje onde eu estou, tem comparação. Então, todos esses 16 anos eu leio a minha Bíblia. Todo ano eu leio minha Bíblia. Eu não falo isso como vantagem, eu falo como incentivo. Eu ainda não fiz a contagem, nós estamos em 2023, eu acho que eu estou aí na 18ª leitura da Bíblia, né? Este ano eu estou dando mais uma relaxada, eu já levei aí vários dias sem ler a Bíblia, mas eu sinto muita falta o dia que eu não leio. Então este ano eu resolvi ler assim. Todos os outros anos eu lia de Gênesis a Apocalipse. Este ano, 2023, este vídeo está sendo gravado hoje, dia 27 de julho de 2023. Eu resolvi lê-la. Um dia eu dividi de Gênesis a Jó, de Salmos a Malaquias e de Mateus a Apocalipse. Então fica ali o intermediário, né? O histórico, o profético e os evangelhos, né? Aí as cartas e tudo. Então a leitura ela não se torna muito cansativa. Eu já estou acostumada, né? Ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas para você que quer iniciar a leitura, faça isso. Um dia você lê no Antigo Testamento, um dia você lê de Salmo em diante, no outro dia você lê o Novo Testamento. Então se torna algo assim bem interessante, tá? Então, amigos, a leitura da Bíblia ela é maravilhosa, tá bom? E desde então eu leio a palavra de Deus. Então eu decidi nesse período aí, todos esses 11 anos aí, né, na IARD 12, eu lia. Teve um período que eu disse, não, é só Ellen White e a Bíblia. Cara, eu não joguei fora os livros. Outra hora eu mostro para vocês o tanto de livros, né, materiais da IARD que eu tenho. Mas aí uns eu já descartei. Eu sinceramente, eu pretendo ficar por um tempo com os livros da Profeta, né? Falsa, claro. Mas para servir de suporte, né, para que a gente possa assim ter como apresentar algum momento, né, argumentos escritos, ter como prova, né, de alguma coisa. Eu mostro para vocês aí. E eu fiquei aí apenas, né, nessa dualidade de leitura, mas hoje eu estou focada, né, mais. E é uma coisa ali que eu falo ali que dentro da IARD eu estou focada em passar no concurso público, tá, hoje. Quero ter meu emprego e tudo. E eu vou dizer para vocês que com respeito a isso, na IARD você deixa de sonhar.
treme. Você deixa de sonhar, e você que já foi da IARD, você vai concordar comigo. Talvez porque, dependendo do tempo que você já está lá, aquilo é tão impregnado em nossa mente, né? O decreto dominical, e você tem uma hora você vai ter que deixar tudo, deixar seus sonhos, deixar sua casa, deixar tudo embora e correr, ir para o interior, ir para coisa mais longe, largar tudo e viver, sabe? Bizarro. Isso não está na Bíblia, gente. Só que é incrível os escritos da Dona White. Aí ela tem alguma associaçãozinha ali com algum versículo da Bíblia. Tá aqui mesmo, sabe? Eu tentava fazer essa associação. E então, se Jesus já vai voltar, porque é assim. Ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus, mas lá, não somente já foi marcado o dia, e já falhou umas 3 ou 4 vezes, lá no começo foi marcado. Não foi a Igreja Adventista do Dia que marcou? Foi. Não estava escrito IARD, mas ela nasceu desse movimento. As mesmas pessoas, gente. Não adianta tapar o sol com a peneira. Então, não, depois disso, né, não marcaram mais. Não somente, aliás, tem data marcada assim. Tem. Passou 1843, 1844, tem data marcada assim. O 7º milênio. E eu já fiz um estudo. Tem data marcada assim. É no começo do 7º milênio, é só fazer toda a contagem, é tudo, gente, é tudo, porque eu nunca mais me dediquei a isso, né, eu já vi que é uma farsa, e aí é no começo do 7º milênio, né, estamos ainda no 6º milênio, terminou o 6º milênio, Jesus volta. E não somente tem o dia, tem a hora, é incrível, e quando a gente é cego, a gente acredita. A Dona White, ela diz lá nesse livro que foi, inclusive, este ano foi falado, né? Foi publicado, foi distribuído, aí não sei quantos milhões. Meu Deus do céu, misericórdia. Eu fiz a minha parte, dizer que é mentira, tá? Enfim, nesse livro lá, eu esqueci o nome desse livro, meu pai, mas foi o livro do Impacto de Esperança de 2023, tá bom? Eu tenho esse livro. É a meia-noite que o Senhor há de dar o livramento ao seu povo. Treme. É muita ousadia do capeta enganar as pessoas dessa forma. E a gente cego, a gente acaba acreditando. Só que assim, eu vou voltar a falar do sonho, tá? Porque assim, amigos meus de lá já disseram, mas a gente sonha assim, Nicole. A pessoa para de sonhar dependendo do tempo que está lá. Eu, como me dedicava muito, muito, muito a estudo, né? E aí, Jesus vai voltar no 7º milênio. Data assim, então que mais ou menos aqui ele deve estar voltando. Pra que eu vou estudar tanto? Pra que eu vou pagar faculdade? Olha, eu dizia assim para Deus, eu falava, Deus, não deixa eu pagar a faculdade. Se for para eu não ter retorno, porque vai ser um dinheiro suado que hoje eu posso pelo menos estar comendo. E meu sonho era ir embora para o sítio, construir um roçado, sabe? Deixar tudo. Hoje eu estou na faculdade e estou pagando. Se der tempo, a gente vai terminar e pronto. Mas enquanto Jesus não vem, a gente tem que sonhar. A gente tem que trabalhar sim. Hoje eu estou focadíssima nos meus estudos. Mais do que nunca. Eu só falo para ele. Uma coisa eu aprendi lá também. Com os pés na terra e os olhos nos céus, no céu. E é isso que está no meu WhatsApp. Com os pés na terra, sim. Com os olhos no céu. Isso eu tomei para mim. Estou aqui. Estou trabalhando, estou buscando.
tentando viver como uma verdadeira cristã, né? Que os outros me julguem dessa forma e não nós mesmos. Mas eu voltei a sonhar. Eu não sonhava mais, eu não tinha mais vontade de nada. Não tinha vontade de nada. Tá? Então, olha. Tchan, 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 tchan. Esse é um dos livros, né? O volume 1, tá bom? É o volume 1 aqui embaixo, né? O volume 1. Irmão Gleice Pércio. Eu não tô... eu tô fazendo propaganda aqui, né? Tá? Mas aí você pode... Eu não tô fazendo propaganda aqui pra ninguém, tá bom? Mas esse livro aí tem, assim, me ajudado muito. Eu leio ele lá quando eu posso. A minha leitura sagrada é da Bíblia, todos os dias, tá bom? Esse aqui eu leio de vez em quando, tá? Mas é Descortinando o Adventismo, volume 1. Gente, são tantas informações porque, assim, aqui, pra nós, América, nós temos pouco acesso, né? Então, muita coisa não chega até nós. Está lá nos anais lá da América do Norte, pelas bibliotecas e tudo, né? Então, nós temos dentro desse livro as informações nos mínimos detalhes, tá? Para as pessoas, não, isso daqui foi invenção do autor. Cara, é só pesquisar. Só pesquisar. Hoje a internet está aí, é só pesquisar, não é invenção. Não é invenção. E hoje eu louvo a Deus, né, por tudo isso. E uma coisa assim que eu posso, né, pra gente concluir aqui esse vídeo, como é que pode, não, vamos lá, combina comigo, como é que Deus vai separar um povo à base de morte, loucura, suicídio, falência financeira, mental e tantas outras catástrofes que aconteceram, para marcar ali o nascimento do povo dos últimos dias. Loucura total, loucura total. Porque foi isso que aconteceu, tá? Foi isso que aconteceu. Em 1844, quando marcaram a volta de Jesus para 23 de outubro de 1943, enfim, né? O que aconteceu foi isso, as pessoas ficaram desapontadas, o que aconteceu foi isso, mas isso ninguém mostra para nós. Quando eu assisti aquele filme lá, né, A Última Batalha, que inclusive é um filme brasileiro, eu assisti, minha fé aumenta R$50 cada vez que eu assisto. Quando eu assistia então, como tudo começou, era R$200. Que música, que poema mais lindo para enganar os incautos. Só que a parte negra da história está escondida de nós que moramos aqui no Brasil, na América Latina. Mas o pessoal lá em cima tem muita gente já sabendo de tudo, inclusive líderes dentro da própria igreja. Eu tenho amigos líderes, ainda estão lá, que não concorda, até acredita que é verdade, mas não sai. Falta de coragem. Eu tenho amigos pastores que já saíram. Enfim, gente. Mas você vai ficar falando? Vou ficar falando. Vou falar sim. Isso não é falar mal, isso é desmascarar a mentira de Satanás. Ou melhor, desmascarar o inimigo, tá? Que Deus seja louvado. Alguém falou assim pra mim, mas, Nicole, tu tá com raiva da igreja, tu vai ficar falando contra eles, não sei o quê. Como assim? Eu levei 12 anos falando contra os meus irmãos que verdadeiramente vivem na graça, dizendo que eles eram Babilônia, que eles eram perdidos. E na verdade, quem serve de chacota é esse povo. Povo exclusivo, onde já? Que Deus é placa, que Deus é exclusivista. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas todo que invocar o nome do Senhor será salvo. É lógico que essa invocação pela fé produz obra. A marca de um bom cristão, amigo, a marca do verdadeiro cristão é o amor. É o amor. A Bíblia diz que quem ama cumpre a lei.
Não é a lei dos 10 mandamentos, não, porque a lei dos 10 mandamentos, em outro vídeo eu vou falar sobre isso. É a lei que sempre existiu no coração de Deus, é a lei do amor, porque a lei dos 10 mandamentos, eu vou só falar. O mesmo Deus que diz não matarás foi o mesmo que disse vai e extermina de gente a bebê, animal e tudo. E aí onde é que fica? E aí onde é que fica? Deus é de 2 palavras? Ele é mentiroso, ele é assassino, não é nada disso, é porque é texto fora de contexto. É porque mentira, engano, foi coisa que meteram na nossa cabeça. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, diz o Senhor Jesus. Por que novo? Porque agora ele está dizendo que nós temos que amar como ele nos amou. E como foi que ele nos amou? Dando a vida por nós. E da mesma forma nós temos que amar uns aos outros. E sabe que eu aprendi? Que a vida ela é feita de tempo. A nossa vida ela é feita de tempo. Um dia, um ano, 100 anos é tempo. E quando você tira tempo para se preocupar com o próximo, para dar uma palavra de conforto, para levar um auxílio, um benefício, seja financeiro, seja espiritual, seja material, seja psicológico, seja moral, enfim, você está doando a própria vida. Não é que nós, aí esse sim é o significado, amigo, não é eu ter que... Jesus já morreu por nós, eu não preciso entrar na frente de uma faca por alguém. Eu entro, talvez pelos meus filhos eu entre, né? Por meu irmão, meu pai. Mas amar como nós é doando a vida, é doando o nosso tempo, amigo. Isso eu aprendi muito. Tá visitando, isso eu aprendi muito lá, eu exercitei muito isso. Hoje eu tô um pouco limitada, né? Tô um pouco... Mas porque assim... A gente se preocupa tanto com a vida do outro que esquece da nossa. Eu tenho meus filhos, eu tenho uma vida, eu tenho que dar o melhor para meus filhos no futuro aqui nessa terra, se Jesus ainda não vier nos próximos 15, 20 anos. Eu espero sinceramente que ele venha, tá? Então, essa é a marca do cristão, o verdadeiro cristão, amigo. A Bíblia diz que o reino de Deus não é alegria, não é comida e nem bebida, mas a alegria no Espírito. O reino de Deus não é maquiagem, não é roupa, não é placa. O reino de Deus não é tantos nãos que falam por aí. O reino de Deus é alegria no Espírito. E treme que eu vou te falar. Eu fui a uma reunião católica, o irmãozinho que estava ministrando a palavra, fazendo a homilia, como eles dizem. Ele falou algo que veio ao encontro, tá? Veio dar certo com o que eu estava pensando. Olha o que ele disse o seguinte: o reino de Deus não se encontra em uma esquina, em um pedaço de terreno, aleluia. Porque o reino de Deus está em cada um de nós quando nós pedimos isso para Deus, né, irmão? Quando a gente busca, amigo. O reino de Deus aqui na terra, através de mim e de você, quando nós amamos de fato e de verdade. E deixa eu falar, lá não existe amor, existe interesse. É claro que existe, né? Aquele amor assim entre... de cada um, né? Mas assim, aquele amor pelas almas, pelas ovelhas não existe. Porque se você mijar fora do caco, você está... Olha o termo que eu usei, né? Enfim. Você é passado para trás. Eu fiz uma cobrança com o líder, com o pastor da época. Me dói saber que membros da minha família, que um dia foram batizados, nunca receberam uma visita do seu pastor. E eu
Sabe por que eu recebi a visita? Porque eu era influente na igreja. Às vezes chegavam pessoas aqui em meu município, não ia procurar, às vezes não ia nem na casa do ancião, ia na casa da irmã Nicole. Não sei por quê. E quando eu comecei a movimentar com as minhas colheradas salgadas, que estava espalhando, né, dissensão no meio da igreja, fazendo vergonha para a igreja, eu também fui procurada. Ah, porque eu estava fazendo escândalo para a igreja. Que? Eu fazendo escândalo para a igreja? Como assim? Só porque eu falo o que eu discordo? Ah, se nós fôssemos apontar os erros uns dos outros, amigos. Acho que Deus nos ajude a amar, porque quando nós amamos, nós não vamos, né, devolver na mesma moeda. Não, nós não vamos. É Deus quem julga. Tá bom? A gente se vê no próximo.